A hemofilia, ela é um transtorno genético que afeta a coagulação do sangue e afeta também, em torno de 20 mil pessoas no Brasil. Esse distúrbio genético é hereditário em 70% dos casos e nos outros 30% ocorre por mutação genética. E para falar sobre esse assunto, está aqui conosco a médica hematologista do Hemominas, a doutora Priscila Cesarino. Bom dia, doutora Priscila. Bom dia. Seja muito bem-vinda, ao nosso programa De Tudo Um Pouco. E nós queremos aqui já pedir a senhora para nos responder uma pergunta. O que é a hemofilia? Conta pra gente. A hemofilia, ela é uma doença genética que vai afetar os fatores de coagulação do sangue. Nós temos várias proteínas no sangue que contribuem para que o sangue coagule quando a gente tem alguma ferida, algum traumatismo, um corte, mesmo que ele seja microscópico. E na hemofilia, a gente tem, por mutação genética, a não produção desses fatores. Então, a gente tem a hemofilia A, que é a mais comum, que o portador ele não produz o fator 8 do sangue, e a hemofilia B, que é a segunda mais comum, que o portador não produz o fator 9 da coagulação, que são proteínas que vão ajudar o sangue a coagular. Tem graus, assim, níveis dessa... Sim. Você pode ter as hemofilias que a gente chama de leves, moderadas e as graves. Nas graves, o portador ele produz menos de 1% da quantidade de fator que é necessário. Então, dependendo desse grau, as manifestações vão ser mais precoces ou mais tardias. Às vezes a gente conhece pacientes que têm hemofilia leve que só vão descobrir quando já estão maiores ou quando tem algum traumatismo muito importante, um corte muito importante ou numa cirurgia, quando ele sangra muito. Agora, os pacientes que têm hemofilia grave, às vezes eles sangram espontaneamente. Então, às vezes a gente descobre até em bebês, dependendo do quadro. Homens e mulheres, como que é? A hemofilia ela tem uma característica especial, ela comete homens, porque a herança genética dela é o que a gente chama de ligada ao sexo. As mutações acontecem no cromossomo X. Como a gente aprendeu na genética do colégio, que o masculino ele é do cromossomo X da mãe e o Y do pai, os portadores são masculinos por causa disso, porque para uma mulher ela teria que ter 2 cromossomos X afetados. Isso é muito raro de acontecer, seria um evento genético muito raro de acontecer. Então, os portadores são homens. Certo. Da hemofilia. E hoje, eu tenho até uma amiga que ela tá querendo engravidar, o irmão dela é hemofílico. Sim. E aí, ela tá naquele receio, precisa de fazer como o serviço público, as redes públicas, elas arcam com esse exame para poder saber se ela funciona assim, se ela é portadora? Se ela é portadora do gene, exatamente. Porque é muito caro esse exame, Sim, esse exame é caro. O que acontece? A gente teria 2 tipos de exame. Um primeiro exame seria ver a produção do fator 8 vamos supor, da sua amiga. Certo. Se ela teria uma produção de fator 8 normal ou alterada. Esse exame a gente consegue fazer na rede pública tranquilamente em todos os hemocentros do país. Então, a gente teria ele disponível aqui no Hemominas, por exemplo. Ela faz, vem que a produção do fator 8 dela é alterado, a gente sabe que ela é portadora. Mas pode acontecer, como a gente tem 2 cromossomos X, de às vezes, por causa disso, ela ter uma produção normal, mas ainda assim ser portadora do gene. Então, a gente teria um segundo exame, que é o exame genético. Certo. Esse exame genético a gente ainda não tem disponível em todos os locais da rede pública. É uma questão, vamos dizer assim, de tempo que isso vai ser disponibilizado, mas pode demorar 2, 3, 4 anos. Existem alguns locais no Brasil que tem isso como nível de pesquisa. A gente aqui no Hemominas ainda não tem, vai ser instalado, se Deus quiser, nos próximos anos. Tem um local Belo Horizonte ainda não. A gente tem alguns pacientes que têm feito em Campinas. Atualmente Campinas tem feito, na Unicamp, o laboratório da Unicamp, tem feito essa parte da pesquisa genética, mas isso ainda é um objetivo mais para frente. Se Deus quiser, a gente vai ter. Nesse caso específico, a Carol, ela falou de uma amiga que o irmão Pode acontecer do irmão ser portador e uma irmã ou um outro irmão não ser, ou necessariamente... Pode, justamente por conta dessa questão do cromossomo X. Então, as irmãs, normalmente elas são portadoras do gene, porque elas herdam da mãe, mas você pode ter alguém que não herdou da mãe. Então, você pode ter irmãos homens, 3 meninos numa casa, um só ser hemofílico, porque isso é genético, E na prática, fala pra gente, por exemplo, as consequências de uma pessoa que é hemofílica. Ele tem uma vida normal, não tem uma vida? O que ele pode, o que ele não pode? Hoje, os hemofílicos têm uma vida normal. Se a gente fosse voltar
há 10, 20, 30 anos atrás, a qualidade de vida do hemofílico era péssima. Por quê? A gente não tinha produtos adequados para repor esse fator. Então, esses pacientes tinham muitas hemorragias. Hemorragias aos cortes, aos traumatismos, quanto uma hemorragia muito específica do hemofílico que se chama hemartrose, que é uma hemorragia nas articulações. Sim. É uma hemorragia espontânea. Então, essa hemorragia nas articulações é algo interno. É interno. E vai dando joelho, cotovelo. Então, essa pessoa vai perdendo mobilidade. Então, esses pacientes, ao longo da vida, eles iam adquirindo deficiência física por conta disso. Graças a Deus, com o desenvolvimento da ciência, da medicina, houve a produção dos fatores. Então, hoje a gente tem a produção do fator específico. Então, a pessoa tem deficiência do fator 8, a gente tem como repor esse fator na veia. E esse paciente, fazendo essa reposição, ele não tem mais os sangramentos, né? Então, antes a gente tinha essa reposição só para os episódios de sangramento. Agora a gente tem programas que são até financiados pelo Ministério da Saúde, ou seja, são SUS, a pessoa não paga, que são os programas que a gente chama de profilaxia. Então, o paciente faz a injeção de fator em dias específicos, tem um nível de fator regular no sangue e aí não tem hemorragia. Vai ser assim para a vida toda? Vai ser assim para a vida toda. Então, ele pode trabalhar, estudar, né? E até um tempo atrás, né, ainda tinha essa questão da transfusão de sangue, onde nós tivemos alguns casos emblemáticos. Sim. Aí, né, do Enfio, sim, do Betinho. Isso, né? de transmissão de doenças que eram via transfusão de sangue. Porque hoje isso também já está bem controlado. Hoje está bem controlado por dois motivos. Um primeiro motivo é que há exames para a gente detectar agora o vírus nesses componentes. O vírus, por exemplo, do HIV ou da hepatite B, para a gente detectar o vírus em alguém que eventualmente doou e nem sabia que tinha. Então, esse sangue, que é de onde a gente vai conseguir depois fazer o fator na indústria, esse sangue é descartado. Então, isso é muito importante. E houve um passo mais importante ainda nos últimos 5 anos, que é a produção desses fatores, não mais pela utilização do sangue de doação, mas é o fator que a gente chama de recombinante, que ele é feito por engenharia genética, então ele é totalmente purificado. Entendi. Então, agora, graças a Deus, a transmissão também de doenças e infectos contagiosos reduziu. Que bom. Quando a senhora fala sobre a questão aí de afetar as articulações, sim, e tudo no decorrer da vida, isso hoje é minimizado, né? Hoje muito minimizado. Por causa dessa profilaxia que a gente fala, de você ter a disponibilidade do fator para ele ser injetado sem o paciente ter hemorragia, antes que ela aconteça. Doutora Priscila, agora, e quanto a, né, quando a Carol fala do estilo de vida do hemofílico, você disse que hoje é normal, quanto à prática de esportes, ele pode praticar um esporte, um futebol, ou às vezes correr, não é aconselhado, correr, natação, porque às vezes não tem tanto choque, não tem tanto impacto. Como que funciona esse estilo de vida aí? Isso é importante a gente conversar. A gente sempre incentiva as crianças hemofílicas a fazerem esportes de baixo impacto. Então, a gente incentiva a aprender natação e outros esportes que não tenham tanto impacto por causa dessa questão das hemartroses, que são as hemorragias espontâneas. É claro que a gente fazer uma criança de 8, 9 anos não poder jogar futebol, não poder jogar uma bola, é complicado. A gente até libera, mas com restrições. A gente não vai liberar, por exemplo, um hemofílico ser um jogador de futebol ir para a Copa e sofrer lesões, como a gente viu aí. Porque o alto impacto vai ter sangramento. Certo. Mas, eventualmente, uma brincadeira com os colegas, o esporte com as proteções devidas, então andar de bicicleta, mas com capacete, né, com as joelheiras, certo, isso a gente pode liberar em graus leves. E a natação se torna, assim, algo muito específico, né? Muito bom, porque a natação não tem impacto, não tem lesão, assim, esse tipo de lesão. Fortalece a musculatura, que é importante para quando a gente pode ter algum problema articular, ter uma musculatura fortalecida, então é muito importante, fora os outros benefícios da natação, né? Eu queria que a senhora explicasse a gente, hemofilia adquirida, fiquei até assustada. Pode adquirir hemofilia? A hemofilia adquirida, na verdade, a gente não arranjou um nome melhor para ela. Seriam as deficiências de fatores, certo, por alguma doença que a pessoa tem, uma outra doença qualquer, onde ela produz anticorpos que vão destruir aquele fator que ela produz naturalmente. Então, certo, isso se chama hemofilia adquirida. Então, existem pessoas, às vezes, que estão com processo de doenças autoimunes, tipo lúpus, esse tipo, certo, de doença, ou até alguns tipos de câncer, que no organismo, no afã de tentar resistir àquela doença, acaba produzindo algumas substâncias que destroem os fatores de coagulação. Graças a Deus, ela é reversível, porque se a gente trata a causa da doença de base, ela se reverte. Então, esses pacientes não precisam de fator.